A Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total. Aquele que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se de 1914 a 1918 e foi resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. O resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente de batalha, sobretudo ocidental, ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que, em 1939, uma nova guerra acontecesse. Causas da Primeira Guerra Mundial. As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o século XIX. Rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares. Então, essa série de acontecimentos não resolvidos se arrastavam desde o século XIX. As rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares, entre outras. De maneira geral, os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram disputas imperialistas, nacionalismos, alianças militares e corrida armamentista. Então, os fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram disputas imperialistas, nacionalismos, alianças militares e corrida armamentista. Na questão imperialista, o enfoque pode ser dado ao temor que a ascensão da Alemanha gerou em nações como a Rússia, França e Grã-Bretanha. Os alemães haviam passado pelo processo de unificação na segunda metade do século XIX e, após isso, lançaram-se à busca de colônias para seu país. Isso prontamente chamou a atenção da França, por exemplo, que viu seus interesses serem prejudicados com o fortalecimento alemão. A questão dos nacionalismos envolveu diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pan-germanismo. Esse movimento nacionalista servia como suporte ideológico para o Império Alemão defender os seus interesses de expansão territorial no começo do século XX. O pan-germanismo ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar como a força econômica e militar hegemônica da Europa. Na questão nacionalista, havia também o revanchismo francês. Essa questão envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito travado entre Prússia e França,
em 1870 e 1871. A derrota francesa foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores: a rendição ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e pela perda da Alsácia-Lorena. Após o fim desse conflito, a Prússia autoproclamou-se como Império Alemão. A questão nacionalista mais complexa envolvia os Balcãs, região sudeste do continente europeu. No começo do século XX, os Balcãs eram quase inteiramente dominados pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades e movimentos separatistas que existiam em seu território. A grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e por isso desejavam anexar a Bósnia ao seu território. A Bósnia era parte da Áustria-Hungria desde 1908 oficialmente. Esse movimento nacionalista dos sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo. Esse movimento nacionalista dos sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo, ideal em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo. Tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidades, as nações europeias meteram-se em um labirinto de alianças militares, que acabou sendo definido da seguinte maneira: as alianças militares. Tríplice Entente, formada por Rússia, Grã-Bretanha e França. Tríplice Entente, formada por Rússia, Grã-Bretanha e França. E Tríplice Aliança, formado por Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Então, as nações europeias meteram-se em duas alianças militares. As duas alianças militares eram as seguintes: Tríplice Entente, formado por Rússia, Grã-Bretanha e França, e Tríplice Aliança, formado por Alemanha, Áustria, Hungria, Império Otomano e Itália. Então, Tríplice Entente, formado por Rússia, Grã-Bretanha e França, e Tríplice Aliança, formado por Alemanha, Áustria, Hungria, Império Otomano e Itália. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outro adversário. Por fim, toda essa hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes de Estado na Europa de que a guerra era apenas questão de tempo. Por essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista, com o objetivo de se fortalecer para o conflito que ocorreria. O que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim, que aconteceu em 28 de junho de 1914,
Durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, ele visitou Sarajevo, capital da Bósnia. Durante a visita do arquiduque, foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e Bósnia. Gavrilo Princip, sendo preso após cometer o atentado que causou a morte de Francisco Ferdinando. Então, resultado da visita do arquiduque foi que Gavrilo Princip, membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, e ele abriu fogo, assassinando ambos. A consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima, que ficou conhecida como crise de julho. Como não houve saída diplomática para a crise de julho, a consequência final foram declarações de guerra acontecendo em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, russos, em defesa da Sérvia, alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e, no dia 3, a França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o começo da Primeira Guerra Mundial. Países envolvidos. Os dois grupos que lutaram entre si na Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos como Tríplice Aliança, que era Alemanha, Áustria, Hungria, Império Otomano e Itália. Tríplice Entente, onde as principais forças da Tríplice Entente eram a Rússia, Grã-Bretanha e França. A Tríplice Entente, as principais forças eram a Rússia, Grã-Bretanha e França. Então, repetindo, Tríplice Entente era Rússia, Grã-Bretanha e França. No caso da Itália, o país fazia parte da Tríplice Aliança, mas recusou-se a participar da guerra quando ela se iniciou. Em 1915, a Itália aderiu à Tríplice Entente. Então, a Itália aderiu à Tríplice Entente em 1915, mas inicialmente fazia parte da Tríplice Aliança. Então, a Itália mudou de aliança, foi para a Tríplice Entente. Naturalmente, a Primeira Guerra Mundial não se resumiu ao envolvimento desses países, pois diversas outras nações envolveram-se no conflito. No lado da Entente, países como Grécia, Estados Unidos, Canadá e Japão, e até mesmo o Brasil, entraram no confronto. No lado da Tríplice Aliança, houve a participação da Bulgária e de outros povos e estados cientes, como Sultanato de Darfur. Então, houve a participação da Bulgária e de outros povos e estados clientes. Então, onde ocorreu a Primeira Guerra Mundial?
Os combatentes da Primeira Guerra Mundial, em sua maioria, aconteceram os combates da Primeira Guerra Mundial, em sua maioria, aconteceram no continente europeu. Na Europa, destacaram-se a Frente Ocidental, em que os alemães lutaram contra franceses e britânicos. Então, na Europa, destacaram-se a Frente Ocidental, em que os alemães lutaram contra franceses e britânicos. E na Frente Oriental, em que os alemães lutaram contra sérvios e russos. Durante a guerra, houve também batalhas no Oriente Médio, isto é, nas regiões que estavam sob domínio do Império Otomano. Então, a Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas grandes fases. A primeira ficou conhecida como Guerra de Movimento e aconteceu entre agosto e novembro de 1914. A segunda fase ficou conhecida como Guerra de Trincheiras e ocorreu entre 1915 e 1918. Na primeira fase da guerra, destacou-se o plano alemão de invasão da França pelo território belga, o chamado Plano Tiefen. Esse plano foi elaborado pelo conde Alfred von Tiefen e consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, a capital da França. Poucos meses depois, os franceses conseguiram impedir os alemães de conquistar Paris. Iniciou-se a segunda fase da guerra, caracterizada pelas trincheiras. As trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes, a distância entre uma trincheira e outra era mínima. O espaço entre as trincheiras era conhecido como terra de ninguém e era preenchido com sacos de areia, arames farpados e tudo o que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e para informar que as tropas inimigas aproximavam-se. Durante a Guerra de Trincheiras, foram utilizadas pela primeira vez armas químicas. Os alemães inicialmente utilizaram gás clorídrico, que, com o tempo, também passou a ser utilizado por franceses e britânicos. Por fim, o gás clorídrico foi substituído pelo gás mostarda. Soldados americanos, utilizando máscara para se proteger das armas químicas utilizadas na frente de batalha. Então, os soldados americanos utilizavam máscara também para se proteger das armas químicas utilizadas na frente de batalha. A respeito dos horrores da Guerra de Trincheiras travadas na frente ocidental, vale ressaltar o relato feito pelo historiador Erich Hobsbawm. Milhões de homens ficavam uns diante dos outros nos parapeitos de trincheiras, barricadas com sacos de areia, sob as quais viviam com ratos e piolhos. De vez em quando, seus generais procuravam romper o impasse. Dias
e mesmo semanas de incessante bombardeio de artilharia. Amaciavam o inimigo e o mandavam para baixo da terra, até que no momento certo levas de homens saíam por cima do parapeito, geralmente protegido por rolos e teias de arame farpado, para a terra de ninguém. Um caos de crateras de granadas e inundadas de água, tocos de árvore calcinadas, lama e cadáveres abandonados, e avançavam sobre as metralhadoras, que os ceifavam como eles sabiam que aconteceria. Então esse foi um relato do historiador Eric Hobsbawm. Na frente ocidental destacaram-se batalhas como Verdun e Somme. Na frente ocidental destacaram-se batalhas como Verdun e Somme, em que a luta nas trincheiras causou a morte de milhões de soldados de ambos os lados. Na frente oriental, os alemães conseguiram impor pesadas derrotas aos russos em batalhas como a de Tannenberg, garantindo grandes conquistas territoriais. A violência da guerra também foi destacada durante os combates que aconteceram na Sérvia. No Oriente Médio, destacou-se a perseguição que o Império Otomano promoveu contra os armênios, o que levou ao genocídio armênio. A Primeira Guerra também registrou combates aéreos e uma disputa acirrada entre alemães e britânicos no mar. Em 1917, os Estados Unidos, presididos por Wilson, entraram na guerra quando uma embarcação britânica foi atacada por alemães, causando a morte de mais de uma centena de americanos. Nesse mesmo ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas e por uma crise econômica duríssima, retiraram-se da guerra e a Revolução Russa consolidou o socialismo no país. A Primeira Guerra Mundial encerrou-se como resultado do esfacelamento das forças da Tríplice Aliança. Bulgária, Áustria, Hungria e Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão, arrasado pela guerra, também se rendeu, após uma revolução estourar no país e levar ao fim da monarquia alemã. Aqueles que implantaram a república no país, os social-democratas, optaram por um armistício para colocar fim à guerra após 4 anos. Consequências da guerra. Como consequência do armistício e da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes. Como consequência do armistício e da derrota
alemã foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes. A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam ratificado sua derrota em 1871. Dessa vez, os derrotados eram os alemães, que assinavam um tratado que impunha termos duríssimos à Alemanha. Algumas delegações foram reunidas durante a assinatura do Tratado de Versalhes, na Galeria dos Espelhos, em 1919. A Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na Europa. Foi obrigada a pagar uma multa pesadíssima que arrastou o país para uma crise econômica sem precedentes na sua história. Suas forças militares foram restritas a 100 mil soldados de infantaria. A rigidez dos termos do Tratado de Versalhes é entendida pelos historiadores como a porta que deu abertura para o surgimento e crescimento do nazismo. O fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu por causa do esfacelamento dos impérios alemão, austro-húngaro e otomano. Diversas novas nações surgiram, como Polônia, Finlândia, Iugoslávia, entre outras. Quanto à Segunda Guerra Mundial, os termos que os franceses e britânicos impuseram à Alemanha foram encarados pelos historiadores como paz punitiva. O objetivo era enfraquecer a Alemanha de tal maneira que outra guerra da magnitude da Primeira Guerra Mundial não acontecesse. Britânicos e franceses fracassaram nesse objetivo, já que 20 anos depois, uma nova guerra começou na Europa, que foi a Segunda Guerra Mundial. Em resumo, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito que aconteceu entre 1914 e 1918, e os principais cenários da guerra ocorreram no continente europeu. Foi resultado de inúmeros fatores, como a rivalidade econômica, ressentimentos por acontecimentos passados e questões nacionalistas. E a Primeira Guerra Mundial teve como estopim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia, em Sarajevo, na Bósnia, em 14 de junho de 1914. Então, essa Primeira Guerra estendeu-se por 4 anos em 2 fases distintas: Guerra de Movimento e Guerra de Trincheira. A última fase é a mais conhecida por ter sido a mais longa, de 1915 a 1918, que foi a fase da Guerra das Trincheiras, e por ter sido efetivamente caracterizada por um alto grau de mortalidade dos soldados envolvidos. O saldo do conflito foi aproximadamente 10 milhões de mortos e uma Europa totalmente transformada.